profetas calados não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos contados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Senhor, eu tenho sede.
Glória a Deus, louvado seja Deus e agradecido ao santo nome do Senhor Deus, que a tudo fez, tudo criou. Eternamente digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Sejam todos bem-vindos, meu povo, povo amado de Deus, vocês que aqui estão, sintam-se abraçados por cada um de nós. Bênção de Deus na vida de vocês, na família de vocês, em todas as áreas, sempre abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Você que nos vê, nos assiste, meu amigo, meu irmão, minha irmã, povo de Deus aí, pelo Facebook, pelas redes sociais, no aconchego do seu lar, aí no seio da sua família, aí na sua casa, no seu lar. Você, pai de família, mãe de família, trabalhador, trabalhadora, jovens, adolescente, todas as idades, do menor ao maior. Eis que você está impressa a lei espiritual de Deus, para que você mesmo conheça Ele, que ninguém venha ensinar. E diz o Senhor que Ele não lembrará dos vossos pecados, nem das vossas iniquidades. E Ele é seu Deus, e você, nós somos o povo dele. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, meus amigos, mandando um abraço aí para o pessoal aqui, amados amigos, irmãos aqui da nossa localidade Sobradinho, o nosso abraço, o abraço do Ministério Nova Sião, chegando aqui de volta, entoando cânticos, louvores ao Criador e trazendo para daqui a pouco a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, hoje com o nosso irmão José Ferreira, trazendo uma palavra viva e eficaz, cingindo vossos lombos com a verdade, a palavra da verdade. As ovelhas perdidas na casa de Israel foram lavadas e remidas com o sangue de Jesus, mas você hoje é lavado com água pela palavra, pelo Evangelho de Cristo, Cristo ressuscitado, para todo aquele que crê, não pereça, mas que ele tenha a vida eterna, predestinado, abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém, meus amados, abraçando aí nossos amados amigos, irmãos aí, irmãs do grupo do WhatsApp, conhecendo a graça. Um abraço de todos que faz parte do Ministério Nova Sião, a todos vocês aí, familiares de vocês. Um abraço ao Arilton, o Alain, lá no estado de São Paulo, aquele abraço, bênção de Deus sempre na vida de vocês. Um abraço à nossa irmã Lute, também Luciana, Juliana, Antônio, a todos vocês. A bênção de Deus sempre sem medidas. Amém, meu povo. Então vamos fazer uma breve confissão de fé em gratidão ao nosso grande Deus. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai que tudo fez, tudo criou. Criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Eis, Senhor, que estamos aqui diante de Ti novamente, ó Pai, juntamente com o nosso povo, Ministério Nova Sião, povo de Deus que nos vê, nos assiste aqui, povo de Deus que aqui está, a Igreja de Cristo reunida como Igreja onde Cristo Ele é o cabeça da igreja, ó Pai. Sabemos que o Senhor confere poder nesse corpo, na igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, irrepreensível, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que o que pedimos, que o que pensamos, mas nós só temos a agradecer, ó Deus, ó Pai, gratidão por mais esse momento, por mais esse dia, pelo fôlego de vida, Senhor, pelos dons espirituais recebidos, pela Tua graça derramada gratuitamente em nós, pela alegria do Espírito Santo de Deus, por nos permitir de louvar, adorar com alegria, sempre por não há lutas, não há tribulação, não há perseguição, pois todos já caíram por terra, e nós nos gloriamos na cruz de Cristo, no sofrimento de Cristo, quem nos levanta e nos fortalece na nossa fraqueza, pois quando somos fracos, somos fortes, Senhor Deus. Obrigado. E tudo pode, tudo vês que os seus olhos passam por toda a terra, nada passa despercebido aos seus olhos, e não há nada que esteja encoberto aos seus olhos. Tem o controle de toda e qualquer situação, está acima de tudo e de todos. Obrigado, ó Deus, ó Pai,
e cremos que o seu poder já está operando em nós, o seu poder já está operando no teu povo que aqui está, o teu poder opera nesse povo que nos vê, nos assiste, ó Pai, onde houver um eleito teu, onde houver um escolhido teu, há a manifestação do teu Espírito, há a manifestação do poder de Deus em todas as áreas da sua vida, todas as bênçãos, toda sorte de bênção o Senhor já concedeu e já se manifestou, e Cristo já se revelou em cada um, ó Pai. O teu Espírito já se revela em cada um de nós, ele flui rios de água viva, porque esse pacto é para todo aquele que crê, e nós cremos. Povo de Deus que aqui está também pelas redes sociais, digam: eu creio, graças a Deus. Amém, povo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido é o santo nome dele por toda eternidade. Amém, meus amados. Hoje, 21 de março de 2026. Estamos agora às 19 horas 56 minutos. Para você que nos vê aí, nos assiste aí, agradecendo desde já o carinho da sua companhia. E não saia daí, não se esqueça, daqui a pouquinho temos a palavra viva e eficaz com o nosso irmão José Ferreira. Não saia daí. Mas, enquanto isso, vamos continuar louvando a Ele, adorando a Deus, que é digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração. Adore a Ele, povo de Deus. Pra demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é que sustenta-me de
cuidando de ti. Ele cuida de ti, meu irmão, minha irmã. Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Creia tão somente, meu irmão, minha irmã, Ele cuida de ti. Nunca, jamais vai te abandonar. Nunca, jamais vai te desamparar. Creia tão somente. Lembre-se, seja a vossa vida sem avareza, contenta-te com o que tens, pois o Senhor teu Deus, Ele é o teu auxílio. Amém, meu irmão, minha irmã? Não saia daí. Ofereça sacrifício de louvor, que é o fruto em vossos lábios que confessam a Deus. Daqui a pouquinho a palavra viva e eficaz, o Evangelho de Cristo, hoje com nosso irmão José Ferreira, cingindo vossos lombos com a palavra da verdade. Mas vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar na alegria do Espírito Santo de Deus, que é quem nos sustenta, quem nos alimenta pela sua palavra, pelo seu poder. Adore a Deus. Adore o poder dele, aperfeiçoado na minha, na sua, na nossa fraqueza. Amém. Que assim seja, tudo no tempo de Deus. E que Ele possa nos esconder debaixo das suas asas. Porque sem Ele nada somos. Sem a proteção do Senhor, a gente só perece. Mas se crermos e pedirmos, Ele vai sim nos ouvir. Por noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra ti. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma flecha me matou, nenhuma flecha te atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou.
tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. É isso mesmo, sobreviver. O poder de Deus aperfeiçoado na minha, na sua, na nossa fraqueza. Quando somos fracos, somos fortes, porque o poder de Deus, ele é aperfeiçoado em nós. Ele já aperfeiçoou o nosso espírito. O pecado, ele foi condenado na carne, mas o espírito aperfeiçoado, o espírito dos justos de Deus, filhos de Deus. O Senhor sabe os que lhe pertencem, meu irmão, minha irmã, creia. Então somente ofereça sacrifício de louvor, que é o fruto em vossos lábios, que confessam a Ele e confessam a Deus. Não saia daí, traremos daqui a pouquinho a mensagem do Evangelho de Cristo, hoje com o nosso irmão José Ferreira. Não saia daí, mas vamos continuar adorando a Deus, digno de honra, de glória, de todo louvor. É Ele quem tudo pode, é Ele quem tudo vê. Está na minha vida, na tua vida, através do Espírito Santo. Adore a Ele.
Jesus desceu lá da glória e deu vitória só por me amar. Sim, desceu lá da sua glória, meu irmão, minha irmã, só por te amar. E Ele te ama. Eis que o Senhor não está com a mão encolhida para que possa te abençoar, porque Ele já te abençoou em Cristo, pois aquilo que fora impossível a lei Ele fez através da graça dele, a superabundância da graça de Deus. Se o pecado entrou no homem, na humanidade, por um só homem, por um só também veio a superabundância da graça de Deus nele, em Cristo, meu irmão, minha irmã. Creia tão somente. Daqui a pouquinho traremos a mensagem do Evangelho dele de Cristo, que é o poder de Deus. Hoje com o nosso irmão José Ferreira, cingindo vossos lombos com a palavra da verdade. Mas vamos continuar adorando Ele, digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração. O milagre não é para quem quer, não é para quem corre, mas é se lhe aprover a misericórdia dele, a misericórdia de Deus. Adore a Ele, louve a Ele com alegria.
liberdade, menino, homem, mulher, todas as idades, do menor ao maior, meu irmão, minha irmã. Não sai daí, daqui a pouquinho traremos a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Hoje com nosso irmão José Ferreira, com a palavra da verdade. E daqui a pouco, não saia daí, agradecendo desde já o carinho da sua companhia, aí do outro lado que nos assiste, o povo de Deus que aqui também está. O nosso abraço, o abraço do Ministério Nova Sião, bênção de Deus ser medida sempre, mas continuamos na alegria dele, na alegria do Espírito Santo de Deus, pois quem tem promessa de Deus não morre sem que a promessa dele se cumpra na vida daquele que crê, meu irmão, minha irmã, creia tão somente. Louve a ele, adore a ele. Para cumprir toda a palavra dita, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverei em santidade e adoração, e a saber somente dele meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então virei em santidade e adoração, e a saber somente dele meu coração. Assim Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa dita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverás em santidade e adoração, e é só dele, somente dele no coração. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, e é só dele, somente dele o teu coração. E é só dele, somente dele o teu coração.
irmão, minha irmã. Quem tem promessa de Deus não morre sem que a promessa dele se cumpra na tua vida. Creia, tão somente você tem promessa de Deus, meu irmão, minha irmã. Creia, pois ele está em ti, ele habita em ti. Daqui a pouco traremos a mensagem do Evangelho de Cristo, hoje com o nosso irmão José Ferreira, cingindo vossos lombos com a palavra da verdade. Você que veio, você que aqui está, você que agora chegou, seja bem-vindo, meu irmão. Sinta-se abraçado por cada um de nós. Sinta a alegria do Espírito de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Sempre louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Creia tão somente. Mas enquanto isso, adore a Deus, adore a Ele, louve a Ele, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz. Atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei onde eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz.
Louvado seja Deus, engrandecido é o santo nome dele por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, creia tão somente nas promessas dele que ele tem para a sua vida, nas benesses e nas bênçãos sem medida que ele tem para a sua vida, para você, através do poder dele, aonde você colocar as suas mãos, a planta dos seus pés, determine e creia tão somente, pois abençoado já é a sua vida, a sua casa, a sua família, todas as áreas da sua vida. Meu irmão, minha irmã, creia tão somente porque ele é Deus, é Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia tão somente. Daqui a pouquinho traremos a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, com o nosso irmão José Ferreira. Não saia daí, meu irmão, minha irmã. Adore a Ele, adore a Deus. Saiba, nenhuma condenação há para você que está nele em Cristo, pois a lei do pecado, a lei do espírito da morte já te livrou. O Espírito de Deus, o Espírito de vida já te livrou deste espírito mau, maligno, meu irmão, o espírito da morte espiritual. Creia tão somente. Adore a Ele, louve a Ele. Eu
vida começa a estar pelo sangue que desceu da cruz. Do que palmas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Começa a estar pelo sangue que desceu a cruz. Do que palmas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em querido Senhor. Para aquele que está nele, em Cristo, nenhuma condenação. A lei do Espírito da vida já te livrou da lei do pecado e da morte, meu irmão, minha irmã. Creia tão somente. Meus amigos, meus amados, meus irmãos, é chegado o momento da palavra viva e eficaz. O Evangelho de Cristo que estivera em silêncio por séculos e gerações, mas o Senhor quis dar a conhecer aos seus justos, aos seus santos, qual a esperança, a riqueza da sua glória nele, em Cristo. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está em ti. A unção de Deus está em ti. A unção de Deus está em ti. E a palavra é viva, viva, eficaz, é sua palavra. Viva, eficaz, é sua palavra. A unção de Deus está em ti. 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 E a palavra é viva, viva, eficaz, a sua palavra. Viva, eficaz, é sua palavra.
louvor, de adoração. A Ele força, o império, o domínio, majestade e poder. As palmas são para Ele, meu irmão, minha irmã. Vamos chamar o nosso irmão José Ferreira. Vamos à palavra viva e eficaz, o Evangelho de Cristo, cingindo vossos lombos com a palavra da verdade. Aplauso ao nosso grande Deus. Chega pra cá, Mano Zé. Amém, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, não há um Deus maior nem melhor do que o nosso Deus, pois Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e adoração. Amém? Sejam todos bem-vindos ao Ministério Nova Sião, que o Espírito Santo de Deus encha cada um de vocês de todo amor, de toda alegria, de toda a felicidade. Amém, amados? Então vamos lá. O tema da nossa mensagem de hoje é graça. O diabo que anda ao derredor. Interessante, né? Pois hoje nós vamos aprender a esse respeito. Vamos todos juntos numa só fé, num só espírito, assim aprendermos mais de Deus. Deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados irmãos aí, que têm nos acompanhado pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, enchendo a cada um de vocês da graça dele, do amor de Cristo em cada um de vós. Nossos amados irmãos também ali na Portelinha, nossos amados irmãos na Tapera, na Santa Rita, enfim, em todos os locais onde essa mensagem alcançar, que o Espírito Santo de Deus encha cada um de vocês do seu amor, da sua graça maravilhosa. Amém, amados? Então, o nosso versículo inicial se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 5. 1 de Pedro, né? Epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Eu não vou me demorar, prometo a vocês que nós vamos ser aqui breve, porque agora nós vamos aprender de Deus. Eu vou ser breve, porque não é pelo muito falar, nem pelo muito pedir, e sim pela misericórdia de Deus. Se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos permitiu. Se acordamos com saúde, com alegria, com vigor para trabalhar, não é porque somos capazes, e sim Deus que nos capacitou a este momento. Amém, amados? Agradecer também a presença do nosso amigo Tiaguinho aí, está sempre aí, quando ele pode, ele aparece. Seja bem-vindo, meu irmão. Você faz parte da nossa família também, viu? Sempre que quiser vir, as portas estão abertas. Todos encontraram 1 de Pedro no capítulo 5, no versículo 8.
Vamos ler aqui para a gente fazer a nossa confissão de fé. Como diz o nosso irmão aí, Deraldino, o cristão tem que ler. Se não ler, não vai entender, né? E nem aprender. Hoje é quanto? 21, né? Do 3 de 2026. Amém, amados. Vamos ler. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vamos orar. Eterno Deus e soberano Senhor, sobre a tua presença e a tua palavra que é viva e eficaz, nós te agradecemos por este momento, por estarmos de pé, por estarmos aqui na tua presença, pois jamais podemos sair dela, pois o Senhor é constantemente presente em cada um de nós. E neste momento, ó Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus irmãos. Que o Senhor continue a encher a cada um de nós do teu amor, da tua graça, nos livrando, Senhor, das coisas ruins, das maldades, Senhor, que há no mundo, pois há muito homem perverso, mas o Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso entre nós. E cada um daqueles, ó Pai, que tentam fazer o mal contra cada um que aqui está presente, que o Senhor tenha misericórdia desta pessoa, tenha misericórdia dos teus filhos, pois nós somos gratos ao Senhor por até aqui ter nos ajudado. E sabemos, Senhor, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. E se estiver alguém, ó Deus, sofrendo, passando dificuldade ou enfrentando enfermidade, que no teu tempo, na tua vontade, na tua misericórdia, que assim seja feito no tempo do Senhor. Quem crer, diga amém, diga graças a Deus. Amém, amados? Como falei, não é pelo muito pedir e nem pelo muito falar, e sim, se Deus aprover, ter misericórdia. Sim ou não? Pois muito bem, amado, trazendo essa mensagem aqui para vocês hoje, tem muito a nos ensinar. O tempo todo, né? Por muitos anos, para ser mais direto, mais de 2000 anos está escrito aí a palavra de Deus, né? Que a gente conhece, né? Que a gente tem entendimento que é este tempo. Mas até hoje, os dias de hoje, as pessoas acreditam como ler. Por quê? Porque quem está à frente ensinando, ensina as pessoas da maneira mais cruel que tem. E Pedro, amado, falando essas palavras aqui, ele deixou claro, uma mensagem clara, sim ou não? Mas para muitos que não compreendem, acha que é do jeito que está lendo, não é verdade? Vamos ler para a gente chegar aonde eu quero. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amados, leão a gente sabe que é um animal feroz, né? Valente. É considerado aí o rei da selva. Não tem animal grande para eles. Eles vão lá e fazem o serviço. Mas o diabo que Pedro estava falando aqui, este diabo que ruge como leão procurando a quem tragar,
É aí, amados, aonde eu quero chegar. Muitas vezes vocês já foram em outros ministérios, já ouviram esta palavra. E muitos acreditam que realmente o diabo está ao derredor, procurando alguém para fazer o mal. Agora eu lhes pergunto: quem é ruim? É o diabo ou é o homem? Quem faz as coisas erradas? É o homem ou é o diabo? Não fica essa dúvida, né, na mente das pessoas, mas nós vamos esclarecer. Por muitos anos, amado, nós ouvimos assim, porque não compreendíamos, não entendia o que quis dizer esta mensagem. E o que Pedro está dizendo aqui, amado, nada mais é do que a própria carne do homem ativada. O homem, ele só procura fazer as coisas para auto se destruir. Quando tem algo bom, o homem procura os caminhos mais difíceis. Por quê? Porque ele acha bom. E aqui, amado, esse diabo que o apóstolo estava falando, né, Pedro, não é o Satanás, o Lúcifer que muitos aí esperam, né? Como falei, tem 8 dias, 21 dias, né, no caso. Me diga aí, que Deus fraco é esse? Que uma criatura sua está lhe traindo, morando nos altos, no reino celestial, e trama contra Deus e contra seus filhos, e Deus não vê. Tem lógica? Sabe por que não tem lógica, amado? Porque Deus diz na palavra dele assim, ó: eis que os meus olhos estão por toda a terra, não há nada encoberto que eu não veja. Aí o esperto, para ganhar um dinheiro, né, para tirar um proveito da situação, pessoas que se capacitam para isso, diz: olha, cuidado que o diabo, o devorador, está doido para tragar a sua vida. E se você não aceitar a Jesus, sua vida vai ser tragada, o diabo vai destruir você e sua família. Mentira, amado. Não vai nada. Mas quem procura fazer as coisas da maneira errada é o homem. Lúcifer, que era o anjo de luz, um anjo que Deus criou, se rebelou sim contra Deus, juntamente com a terça parte dos anjos, mas não como as pessoas pregam hoje. E diz: olha, Lúcifer está na terra com a terça parte dos anjos, fazendo qualquer homem e mulher fazer todo tipo de coisas erradas. Aí uns procuram nomes, né, para os demônios. É Zé Pilintra, é tranca-rua, é 7 facadas, é isso, é aquilo, mas não tem nada a ver. Aí você pode até me perguntar: e onde é que está o diabo? Onde é que está Satanás? Satanás existe? Sim, existe. Aonde? No coraçãozinho das pessoas maus. Não é assim? A maldade do homem. Satanás nada mais é do que um opositor, é uma pessoa que se opõe a outra. E Lúcifer, onde é que está? Tem pessoas que dizem assim: não, eu fiz um pacto com o diabo, eu fiz um ritual e ali eu entreguei a minha alma ao diabo. Eu digo: você entregou a sua alma ao diabo? Entreguei. Como foi sua experiência com o diabo? Não, até agora não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu, amado? Porque o espírito que você tem não lhe pertence, pertence a Deus. E não tem diabo, não tem pacto nenhum. Você pode fazer o pacto de sangue com quem você quiser, não vai mudar nada, amado. Aí as pessoas, o que acontece? Coloca na mente, deixa chegar no coração e diz: não, mas eu agora sou uma pessoa diferente, eu agora sou do candomblé, sou da macumba, eu sou da umbanda, eu sou daquilo, eu sou daquilo. Você é de Jesus e mais nada. Ninguém lhe toma das mãos de Deus. Não é assim? Nem a própria morte, amado. Olha só, que privilégio tem o homem. Nem a própria morte tem poder sobre o homem.
Aí você me diz, como não? Se as pessoas morrem, a matéria, a carne, amado, vai morrer, sim. Lógico, nós não vamos ficar aqui para sempre, mas o teu espírito, ele vive eternamente. Você vai viver para sempre. Ah, mas eu sou uma pessoa muito mal. Não existe isso, amado. Você só é mal até o dia que você quiser. Mas o dia que você disser, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente, eu não vou praticar mais o mal, eu não quero mais viver numa vida que eu só faço auto me destruir. Mas aí, amado, quando você vai em outro local, as pessoas te dizem o que eu te falei agora há pouco. Olha, Satanás está de olho em você. O diabo está tentando te dar uma rasteira. É assim, amado. Olha só o que Pedro disse. Leia comigo o 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que está passando pelos mesmos sofrimentos? Quem é que não passa tribulação? Quem é que não sofre? Quem é que não tem um aperreio daqui e dali? Mas as pessoas sabem o que é que diz? É o diabo. Mas Pedro estava falando aqui, amado, não era de um ser espiritual, porque nem sequer, amado, pode descer algo ou sair de algum lugar e entrar no homem e dizer assim, fulano está possuído pelo diabo. E as pessoas acreditam, amado. Eu e muitos que aqui estão, já estivemos em um ministério a qual as pessoas acreditavam estar endemoniados. Até que um dia o Espírito Santo me mostrou e acabou o diabo daquela pessoa. Por quê? Porque nada mais era do que a mente daquela pessoa confusa. Eu sou de Deus ou sou do diabo? Eu tenho o espírito de tranca-rua, de Zé Pilintra, de sete facadas. Eu tenho o espírito da pombagira, do boiadeiro. Se eu disser a você que esses nomes nem na Bíblia não existem, nem sequer tem. Aí as pessoas vai naquela mensagem, né, lá no livro de Mateus, se não me engano, aonde aqueles espíritos, né, que atormentava aquele homem gadareno. Ah, mas Deus mandou aqueles espíritos imundos entrar em uma manada de porcos, mas não procura saber na história por que aconteceram aquilo. E aquilo foi demônios? O que foi aquilo em Gadareno? O homem disse que entrava no fogo, dormia nas sepulturas, e quando se encontrou com Jesus de Nazaré, acabou a valentia. Por quê, amado? Porque ele teve um encontro com a pessoa certa. Enquanto os outros acusavam ele que é louco, esse homem é louco, está possuído, é doido. E ele cresceu assim, atormentado por todos que moravam naquele lugar, achando que ele tinha espíritos imundos. Amado, você quer ver um homem ter força? Ódio, rancor. Se você deixar ir entrar dentro de você, pode vir 3, 4 homens tentar lhe segurar. Se você estiver irado, você pode ser do tamanho que você for. Não segura, amado. Por quê? Porque o ódio, você está dominado pela raiva, pelo ódio. E pode ter na certeza que não tem acordo. Enquanto aquela ira, aquele desejo de você querer esganar um não passar, pode chamar a polícia para segurar, chama o exército todo. Por quê? Era dessa forma que Gadareno estava. Quando aqueles espíritos saíram, as pessoas disseram, não, mas entraram na manada de porcos. Está lá na Bíblia. Ah, está escrito na Bíblia. Por quê? Porque o escritor, para chamar a atenção, né, para não sair ali do jeito que ele escreveu, ele disse, não, vou ter que procurar uma coisa. Mas na história, amado, conta outra coisa que não tem nada a ver com espíritos imundos. Aí as pessoas pensam, até hoje, porque vê uma pessoa se prostituindo, vê uma pessoa embriagada, vê uma pessoa fazendo mal, tirando a vida dos outros, e diz, olha, está possuído pelo diabo. Ó, fulano é usuário de droga, é o demônio que está fazendo ele usar.
O diabo te deu quanto para tu ir lá na boca e comprar? Nem R$1. Tu trabalhou, suou, foi lá e comprou. Mas foi o diabo que mandou, foi você que foi. Eu duvido, se você não quiser algo, fique parado para ver se você vai conseguir. Eu quero comer uma carne diferente, não vá trabalhar não, para você ver se o diabo vai lá e diz, ó, trouxe aqui 1 quilo de carne para você. Sabe por quê, irmão? Porque não existe. Isso são coisas que criaram na mente das pessoas e muitos acreditam que realmente o diabo existe. Existe, amado, como carne, na maldade do homem, nas coisas que o homem procura para auto se destruir, mas não como espírito maligno. Muitos até hoje acreditam que Satanás irá reinar nesta terra a qual nós estamos por 1000 anos. E depois, olha só, o Criador de tudo, depois de 1000 anos, depois do sofrimento todo que passou a humanidade, vai vir com seu poder e glória para pegar, ainda escolher os seus. Só vai aqueles bonzinhos, os ruins não vão. Não é assim que é ensinado por aí afora? Mas não tem nada a ver, amado. Eu digo para você, quando você ouvir em algum lugar, olha, Jesus está voltando. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus? Se a sua resposta vai ser essa: querido, não sou eu que aceito a Jesus. Ele que me encontrou, Ele que me achou. Já sou achado por Deus há muitos anos, porque eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu não vim aqui para levantar a mão e aceitar Jesus não, porque Ele me aceitou, Ele me encontrou. Mas você sabe por que as pessoas não creem dessa forma? Porque as pessoas querem ver para crer, mano. As pessoas acreditam que realmente um copo com água faz a diferença. As pessoas acreditam que uma campanha na vida dele faz a diferença. Ah não, mas a minha família toda é crente, só não sou eu. Por que você não é? É porque é o diabo que está ali usando. Não, você não foi porque você não quer. E para ser crente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aceitar a Jesus? Não, para ser crente é só crer em Deus. Está vendo, amado? Como é simples, mas as pessoas procuram a maneira mais difícil de te ensinar. Para você ter Deus, amado, não é preciso você estar num espaço de 4 paredes, cheio de gente, e você dizer que é crente, que é de Deus, não. Você pode ser de Deus na sua casa, você pode ser de Deus na esquina, você pode ser de Deus no bar onde você está. Por quê? Porque onde você for, o Espírito Santo de Deus está com você. Ah, mas no bar o Espírito Santo de Deus está comigo? Está, amado. É só você fazer a diferença. E você está fazendo o que aqui no bar? Estou aqui no bar, assim como vocês, mas eu estou aqui para dizer a você que eu tenho algo melhor do que essa cerveja que você está bebendo. Por que você não dá um voto de confiança a Cristo para Ele mudar a sua vida? Aí as pessoas querem que faça assim, ó. Alguém aqui da plateia, obreiro, vai lá naquele menino ali, vê se tem alguém que quer aceitar Jesus, que a gente vai orar pela vida dele. Amado, já falei isso a vocês e vou repetir. Por 10 anos, nós estávamos em um ministério a qual nós levávamos foto, peça de roupa, nós levávamos o que fosse daquela pessoa que bebia, que fumava, que usava droga, o que fosse, para a gente fazer uma corrente de oração, para a gente orar, para expulsar o mal daquela pessoa, sem que a pessoa fosse até o local. Dava certo? Sabe por que nunca deu certo? Porque Deus não quer assim. Deus não quer, amado, que eu ou você, qualquer um de nós aqui, chegue, pegue, bota a mão sobre a cabeça de alguém e diga: eu vou expulsar o demônio que está em você. Até hoje meu pai bebe, até hoje meu pai fuma, até hoje meu irmão bebe, meu outro irmão também. Aí eu vou lhe dizer, foi falta de oração? Foi falta de uma campanha, de um propósito? Será que Deus não me ouviu, eu clamando, eu pedindo? Me diga. Claro que sim, amado, mas não é pelo meu pedir, não é pela minha vontade, é sim pela misericórdia de Deus. Amado, enquanto você mesmo não tomar essa atitude dentro de si, dizer assim: não, eu quero ser diferente, eu quero mudar,
Não espere que sua mãe ou seu pai, quem quer que esteja orando por você, você vai mudar. Você só muda quando você quer. O homem, ele só toma uma atitude na vida de mudança quando ele quer. Não precisa de mim, não precisa de ninguém estar orando ou pedindo por você. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, que ora, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aí eu te digo, você falou de Satanás, que sabe onde é que está Lucifer? Está lá escrito no livro de Judas, no capítulo 1, no versículo 6 em diante, aprisionado em correntes eternas, aguardando por Deus um julgamento, juntamente com a terça parte dos anjos caídos. Mas não caíram na terra? A Bíblia não diz que caíram na terra. As pessoas hoje, o crente de hoje é tão infantil, amado, que é como Paulo diz, que ainda precisa de leite, né? Que é para se fortalecer. Acredita mesmo até hoje que uma serpente, uma cobra, falou com Adão e Eva. Você acredita nisso? Onde foi que tu já viu um animal falando aqui? Só tem um relato na Bíblia que um animal falou através da boca de um anjo, só a jumenta de Balaão, a mula, né? O único relato, o único. Mas não diz que ele ficou falando, conversando, não. Só disse uma palavra e acabou-se. Mas as pessoas dizem, até hoje. Por quê? Porque está lendo e não está compreendendo o que está lendo. Ah não, mas a serpente falou com Eva. Falou com Adão, mandou Eva comer a fruta proibida. A ordem era para quem? Era para Eva ou era para Adão? Para Adão, né? A criação de Deus, o homem, a alma vivente. E Deus disse, não é bom que ele viva só, lhe farei uma ajudadora, uma auxiliadora. E assim foi feito. Mas quando Deus vinha, ele falava com Adão ou era com Eva? Com Adão. Adão, meu filho, ó, tá vendo aqui? Que maravilha, que coisas lindas, né? Fruto de tudo que você quiser. Mas você tá vendo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Dela tu não pode comer, porque o dia que tu comer, certamente tu morrerás. E Adão, esperto, sagaz, o que ele fez? Mulher, eu não posso. Deus disse que eu não posso. Isso foi que dia? Todos os dias, toda vez que eles iam conversar, passear no jardim, né? Via aquela árvore bonita, que ninguém até hoje sabe que fruta era, e tome conversa. Mas o escritor botou quem? Uma serpente. Amado, animal nenhum, seja ele peçonhento ou não, tem o direito de falar. O único animal que é racional que fala é o homem. E mesmo assim, ele deixa de lado um Deus maravilhoso que está todos os dias. Não precisa de muito não, amado, você só precisa agradecer. Deus, eu sou grato ao Senhor. Você sabe por que a gente não faz aqui reunião todos os dias? Porque você tem o que fazer, amado. E a gente não está aqui para pedir o que é seu. O que é seu, foi Deus que lhe deu, foi o seu suor, foi você que trabalhou. Mas as pessoas acreditam que para ter comunhão com Deus, para que você alcance a bênção, para que você seja bem na vida financeira, para que você seja bem na saúde, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que participar de campanhas, de propósito, de círculo de oração. E nada disso, amado, vai mudar em nada. Não muda, eu digo a você que não vai te mudar. Ah, irmão, você está dizendo que eu não posso orar? Sim, temos que orar um pelos outros, mas não em petição, ou pedindo para que Deus visite alguém, porque você já é visitado todos os dias, todas as horas por Deus. Você só tem que agradecer a Deus e dizer a Ele que Ele é o único que vive e reina na sua vida. Enquanto o crente, o cristão de hoje não aprender essas coisas, amado, ele aprender que Deus é Deus e nada importa, que o resto é só conversa, pode estar na certeza que vai continuar sofrendo, vai continuar enricando o que está do outro lado do púlpito. Só ele prospera, só ele cresce, enquanto os outros que são chamados de ovelhas só sofrem.
Aí quando vê que tem alguém falando, o que é que eles fazem? Vamos nos reunir, porque o pessoal já está dando fé. Vamos reunir aqui, vamos pedir aos irmãos para que tragam um alimento, a gente fazer uma cesta básica, a gente fazer a ação, tirar foto, botar nas redes sociais, para a gente não ficar por baixo. Está chegando a Semana Santa aí agora, né? Eu fico perguntando a vocês, quer dizer que as pessoas só podem comer peixe na Semana Santa? Quer dizer que quem tem fome só pode comer uma vez, como disse a vocês? Quer dizer que o Natal sem fome é só quando chega o 25 de dezembro? Amado, quem tem fome tem todo instante. Nós já fomos criança, e criança ele não quer saber se o pai e a mãe tem. Até nós adultos, quando chega ali a vontade de saciar, a vontade de comer, você quer comer alguma coisa para que você não fique com aquela vontade, né? Aí eu lhe pergunto, quer dizer que você só faz uma ação social dessa com o dinheiro dos irmãos quando chega uma época dessa? E não é só igreja evangélica não, é em geral, amado. Você pode ver que quando chega esse movimento, está chegando, você vai ver o tanto de gente fazendo ação de tudo quanto é jeito. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão recebendo acostumam. Não muda. E quando você acostuma com o que é ruim, pode estar na certeza que para chegar ao que é bom vai demorar. Ou você aprende que nessa terra temos que trabalhar, temos que viver do nosso próprio suor. Não que não temos que ajudar alguém, sim, temos que ajudar uns aos outros como podemos, mas não toda hora, todo dia, todo mês, direto, sempre. Tem a hora que a gente tem que pisar no freio, sim ou não? Poxa, eu te dei a mão, você já quer o corpo todo. Eu não posso fazer isso, eu tenho outras prioridades. E nós que somos pais de família, amado, nós temos que aprender isso. A maior prioridade na sua vida, quem é? Você. Sabe por quê? Porque se você não se manter, você não consegue manter os outros. Quando você tem uma família, você tem que pensar em você. E depois, os seus familiares, sua prole, né? Para você cuidar e criar. E se você não tiver saúde, como é que você vai criar? Como é que você vai cuidar se você não está se cuidando? Está vendo, amado? Então, o que Pedro quis dizer àqueles amados irmãos, que eles não ficassem com a carne deles ativada. Está vendo? Para quê? Para que eles não sofressem, como muitos irmãos estavam sofrendo. Sim ou não? Hebreus 2,14. Vamos lá? Olha só que interessante. As pessoas, o crente de hoje, né? Hebreus 2,14. Não lê a Bíblia, irmão. Não aprende, não compreende. E vamos ver se o diabo está vivo. Vou te mostrar assim. Se o diabo está vivo ou está morto. Se o diabo é forte ou é fraco. Será que ele é forte? O diabo só vai ser forte na sua vida quando a sua carne estiver mais forte do que o seu espírito. É por isso que os dois brigam, né? Para ser mais claro, o espírito e a carne militam os dois um contra o outro, para que não façais o que quer. Não é assim? Paulo disse o quê? Que quando ele queria fazer o bem, ele não fazia, não conseguia fazer as coisas como ele queria. Mas quando era para fazer o mal, vixe, meu Deus do céu, era ligeiro. Por quê? Porque na ira, amado, é mais fácil você conseguir as coisas irado do que você não seu juízo perfeito. Quando o homem tenta tirar a vida do outro, é porque ali já passou do limite, já chegou ali o último estágio. Pronto, agora não tem mais acordo. A única coisa que resta é ceifar a vida daquela criatura. Não é assim? Mas Deus diz o quê? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Amado, quando você se irá com alguém, discutiu, não bata a boca com aquela pessoa, não. Deixa aquela pessoa à vontade, deixa aquela pessoa se acalmar. No outro dia, rapidamente,
Você vai lá, chama, não precisa muita gente não. Ah, mas quem está errado é fulano, eu estava certo. Você certo ou errado, amado. Não tem coisa melhor do que você chegar, você sabendo que tem a sua certeza, fulano, te tratei mal, eu disse coisa que não devia te dizer, eu peço que você me perdoe, eu não quero mais fazer isso, não quero viver com ódio de você, quero lhe cumprimentar, te dar um bom dia. Acabou-se, amado. Se aquela pessoa não quiser te perdoar, você não tem mais nada a ver, porque você já pediu o seu perdão. Sim ou não? Olha só, os filhos como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Olha só, mano. Aí as pessoas dizem: não, mas o diabo, mas Jesus não destruiu? Destruiu ou não destruiu? E sabe quem era, amado? O diabo? Além da carne do homem ativada, a própria lei. A própria lei de Moisés era quem acusava as pessoas, era quem fazia tudo. Por quê? Porque sem lei não tem como você se justificar, mas tendo a lei, você sabe que vai ser julgado. Mas o que Hebreus 2,14 está querendo dizer é que se existisse um ser espiritual por nome Satanás ou diabo, Cristo venceu. E ele disse: mas ainda falta algo para me vencer. Como acabei de falar anteriormente, a morte. Foi lá, né? Desceu aonde? Os lugares mais baixos da terra e tomou ali a chave de onde? Da morte. A morte não tem mais poder sobre a vida do homem. Era o único diabo, como está dizendo o escritor, né, que faltava para Cristo vencer. E ele venceu, amado, por mim, por você. É por isso que quando eu falei para você que não morremos mais, é porque somos eternos no espírito e não carnalmente. Carne e sangue não vai entrar na glória, e sim o espírito. O dia que a gente partir daqui, pode estar na certeza que há um local reservado para mim e para você no reino celestial. Sim ou não? Então, amado, quando alguém dizer que você está atormentado pelo diabo, você diz: não tem diabo nenhum aqui me atormentando, não. Eu estou fazendo isso porque foi eu que quis. Eu estou bebendo porque eu quero beber, porque o dinheiro é meu. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu não quiser, eu não bebo. Ah, mas você... eu compro... eu estou lhe pedindo dinheiro para usar droga. Mas tem gente que pede, porque é terrível, amado. Eu já vi a situação de um usuário que ele ia lá no fórum assinar ali o movimento dele, né, que ele tinha feito, cumpria a sua pena. Ele não tinha o que fazer, se sentava lá, dava grito, pegava as armas dos policiais, só que faltava deixar um louco, mandava atirar na testa dele, doido de crack. E ele disse para mim, para o irmão aí, que quem acabou com os dentes dele foi o crack. Ainda mostrava os dentes aqui, ó, foi crack. Mas aí as pessoas acreditam. Dizia que era o quê? Demônio. Está com espírito ruim. E disse: não, eu que usei. Sabe o que ele disse mais? Eu não tive o que fazer. Eu roubei uma bicicleta novinha, fui me parar em Juazeiro, troquei por uma pedra de crack, entrei dentro do quarto, passei um mês sem sair de casa, só cheirando crack. Eu estava vendo coisa que nem existia. E hoje, não sei, o paradeiro estava fazendo tratamento, tomando remédio do cabo para ver se conseguia deixar. Eu não sei se deixou, porque é terrível, amado. Mas aí as pessoas dizem o quê? Está endemoniado, é o diabo, irmã, que está usando teu filho. Irmã, vamos orar. Não podemos deixar o diabo tomar de conta da vida dos nossos filhos. Não é não, amado. Nada mais erra do que a carne do homem ativada. Nós estamos todos sãs aqui,
Mas se qualquer um de nós disser assim, amanhã eu vou tomar 1 litro de cachaça, você vai. Vai acontecer alguma coisa? Sim. Você vai ser diferente. Por quê? Porque você está embriagado. Ah, mas você deixou de ser de Deus porque você bebeu. Não. Você não deixou de ser de Deus porque você bebeu, não. Você se embriagou porque você quis. Você continua sendo de Deus. Porém, você entrou em uma área que você não queria. Ah, mas porque eu briguei com a mulher e eu não quero ser mais crente, agora eu vou beber. Quem vai se dar mal? É a mulher que deixou você ou você? Quem vai se dar mal é você, porque ela vai viver bem, vai arrumar outro e você vai morrer às mínguas. Bêbado, ou drogado. Está vendo como é, amado? É por isso que nós temos que ter os pés no chão, amado. Servir a Cristo, não é como eu estou dizendo, como muitos fazem. Acha que é estar num ambiente entre 4 paredes e fazer ali. Não, mas temos que ter. Não é por aí não, amado. Entra no teu quarto e ora. Agradece a Deus pela vida, pelos familiares, pelos irmãos, pelos amigos, o talento, pela capacidade que não vem de ti, pela fé que é um dom de Deus. Está vendo, amado? A fé não é de todos. Sim ou não? Vamos lá? Gálatas, no capítulo 5, para a gente ver aqui. São 21 horas e 23 minutos. Livro dos Gálatas. A gente gosta de passar nessa mensagem aqui, né? Gálatas 19, capítulo 5, no versículo 19. Olha só, amado. Todo o tempo as pessoas aprenderam que é diabo que faz tudo na vida do ser humano, né? Mas a palavra de Deus diz o contrário, que não é demônio não, é quem? Vamos ver. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, 20, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os assédios, raiva, abominações. Amado, se eu for ler aqui o que tem aqui, você vai, poxa, José já falou um monte de demônio ali, um monte de diabo, e as pessoas acreditam que todas essas coisas aqui é o diabo que faz, mas não é não, amado. Tudo isso está relacionado a quem? A carne humana, sim ou não? Disserções, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como essas, repetindo o que já disse, que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O reino de Deus é aonde, amado? É no céu? Você sabe por quê? Ele disse aqui no final que esses tais que praticam essas coisas, quem bebe, quem fuma, se prostitui, impureza, imoralidade, todas essas coisas não herdam o reino de Deus, porque você não vai viver para ver as maravilhas que Deus faz na vida de cada um. Não é quando morrer não, amado, é aqui, ó. O reino de Deus já é chegado. E é quando? Hoje e agora e sempre. Está vendo? Não foi assim que perguntaram? Rabi, mestre, quando é chegado o reino de Deus? E Jesus respondeu o quê? O reino de Deus já é chegado. Ele está no meio de vós. Mas as pessoas não acreditam assim. Por quê? Porque, amado, uma pessoa que anda bêbado direto, tem prazer na vida? Tem alegria? Tem felicidade? Não tem. Então essas coisas vêm de onde? Da própria carne humana. Mas, amado, não é o demônio, não é
o 7 facadas que está fazendo isso, não é, amado. 7 facadas da sua mente, do seu coração, que você está deixando ali as coisas carnais ser mais fortes do que a do Espírito. Sim ou não? Volta lá no versículo 17, Gálatas 5,17. Olha só. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Está vendo, amado? Está vendo como é as coisas? Não é como a gente quer. Não é a vontade sua. Quem tem que prevalecer é a vontade do Espírito em você. Vem ali o desejo de beber, você, opa, eu sou morada do Espírito Santo de Deus, não vou deixar que essa vontade seja mais forte do que eu, nem que seja, mas eu vou tomar pelo menos um cálice e vou-me embora. Mas as pessoas não fazem isso. Quando senta numa roda de um bar, quer encher a barriga como se fosse água, né? Ou comida. E não pode, amado. Colossenses, vamos lá, para a gente já encerrar, amado. Colossenses no capítulo 3. Encontrar? Colossenses capítulo 3, no versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, mas os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Está vendo, amado? Isso vem de onde? Da própria carne do homem. 6. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhes obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Tá vendo? Antigamente, as pessoas viviam na concupiscência, na vontade da carne. Por quê? Porque era uma alma vivente, não tinha o Espírito de Deus. As pessoas faziam o que queriam, pintavam, bordavam e faziam, sabe o quê? Matavam um bocado de animal inocente em prol da sua transgressão, do seu pecado. Não vamos sacrificar aqui 30 ovelhas, eu tenho mais de 1000, vamos sacrificar 30 pelos pecados aqui, está tudo certo, depois eu cometo mais outros e vou matando até acabar. E não acabava nunca, não é verdade? Porque a vontade do homem é essa, amado. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quando eu falo homem, não é só o homem do sexo masculino, não. É homem, mulher, tudo, amado. Se você se deixar levar pelas suas vontades, só tem um lugar que lhe resta. Uma casa que não tem saída, que depois que a porta é fechada, não tem como lhe tirar de lá mais. Sepultura, amado. Está vendo? Por quê? Porque você não vai ver o reino de Deus. Porque você se deixou levar pelas suas próprias vontades, pelos seus desejos, e procurando um culpado dos seus feitos. Quem? Satanás. Lúcifer. Não, eu estou fazendo isso porque o diabo me enganou, ele me enrolou e mandou eu beber, mandou fazer o que eu quisesse, e eu fiz. Foi não, amado, foi você com a sua própria vontade, você quis fazer todas essas coisas. Está vendo como é? Vamos lá? Romanos 8,13, para a gente encerrar. Romanos 8,13. Quem encontrou, diga amém. Pois vamos lá. Cadê os meninos do louvor? Romanos 8,13. Vamos ler. Cristão tem que ler, que é para aprender. Porque se vocês viverem
de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Vamos lá? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Cadê meu menino do louvor? Cadê meu batera? Meu guitarrista, pega o contrabaixo aí que eu vou botar um menino. Amém? Vamos lá. Cadê o Antônio? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Eu já me vesti pra te encontrar. Senti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me. Eu tenho